Boas-vindas e hoje você vai aprender a falar frases no futuro com uma música da Taylor Swift, Lavender Haze, uma frase dessa música. E você vai aprender já do jeito certo, você vai aprender a escrever e falar do jeito certo de uma forma que vai ser super natural. Então vamos para o nosso quadro branco. Na música Lavender Haze, ela fala o seguinte: All they keep asking me is if I'm gonna be your bride. Que significa: tudo que eles ficam me perguntando é se eu vou ser sua noiva. No sentido de casamento mesmo, sabe? Se nós vamos nos casar. Basicamente é isso. Então ela tá falando da pressão que ela recebe por ser mulher, por estar em um relacionamento e a pressão que ela recebe por ter que casar, ok? Então a parte que a gente vai focar é essa daqui. If I'm gonna be your bride. Esse gonna, ele é muito usado nas músicas, só que ele tá escrito do jeito errado. E é por isso que eu vou fazer essa aula aqui para você ter mais confiança de usar isso daqui, tanto na parte escrita quanto na parte falada. Então, basicamente, esse gonna é usado para falar de futuro, quando a gente vai falar de planos, para quando a gente vai falar de intenções do futuro. E aí, olha só, esse daqui, essa seria a forma certa da gente escrever o gonna. Mas, Alessandra, por que que eles escrevem desse jeito? Por que que escreve gonna? Por que que é assim? Deixa eu te explicar, vai fazer todo sentido aqui para você. Eu gosto de colocar azul para tudo que é futuro, tá? E o auxiliar do futuro aqui, na realidade, começa aqui. Esse I'm, a gente está juntando o am no I am. Deixa eu separar para ficar claro para você. I am, tá bom? Então, isso tudo aqui, esse é o auxiliar do futuro que a gente tá usando. Tá falando, eu serei sua esposa. Combinado? Mas olha só, vamos entender por que se transforma em gonna. A letra G, normalmente a gente não pronuncia em inglês. Quando vem depois da letra N, esse G normalmente não é pronunciado. E o T também, muitas vezes quando ele vem depois da letra N, já que o G não está sendo pronunciado, fica o T depois. Ele acaba ficando mudo. E a tendência natural da língua é a gente cortar. Isso acontece em português também. Olha só, quando a gente está conversando, nós podemos falar, eu estou conversando com você. Tem pessoas que falam perfeito assim. Eu sou de Goiás e nós de Goiás muitas vezes cortamos o D. Olha, eu corto o es, né? Do estou. Eu estou conversando com você. Você conhece alguém que fala assim também? E isso é uma tendência natural do idioma, né? É natural do português, natural do inglês, a gente cortar algumas letras na fala para ficar mais fluido. E eles trazem isso aqui para escrita. Então, o jeito certo de você escrever em provas, o jeito certo de você escrever em documentos, o jeito certo de você escrever em redações é desse jeito aqui. Mas, Ale, e o jeito de falar? Eu posso falar eu tenho que falar sempre I'm going to be your bride ou I'm gonna be your bride. Na hora de falar, você pode falar sempre o gonna, não tem problema, independente da situação que for. Mas na hora de escrever, você vai escrever going to, a não ser que você esteja escrevendo uma mensagem para um amigo, enfim. E você, não sei se você percebeu, eu não tô falando aqui o to. É por isso que vira gonna, não é going, não é gonna, é going, a gente fala going to. Por isso que vira gonna. Curiosidades que eu acho que vale a pena você entender o porquê. Uma vez que você entende o porquê, fica muito mais fácil você depois se lembrar, né? Vamos entender agora então como que seria se a gente fosse falar sobre ela. Sobre ela, nós teríamos que falar, a gente tem que mudar o am para o is. Então, a única coisa que muda aqui no futuro vai ser essa parte aqui. Se for falar sobre mim, eu vou usar o am. Se for falar sobre ele ou ela, a gente tem que usar o is. Então, ela será a sua noiva. She is gonna be your bride. Tá vendo que eu escrevi o going to, mas eu falei gonna? Para você sair dessa aula aqui com um pouquinho mais de confiança para falar inglês, é muito importante que você ligue o seu papagaio. Então, eu tô te explicando, vai repetindo em voz alta e vai fazendo suas anotações também. Então, repete comigo. She is gonna be your bride. E não sei se você percebeu, a gente não pronuncia esse E no final de bride. A gente não fala bride, não. Bride. Termina na letra D. E se eu fosse falar sobre você? Sobre você, a gente teria que mudar o is e o am para are. You are gonna be
my bride. Aí eu mudei aqui para o my para fazer sentido, né? Você será minha noiva. You are gonna be my bride. Ok? Vamos entender agora como que isso funcionaria se a gente fosse falar que não. Eu não serei sua noiva. Ela não será a sua noiva. Você não será minha noiva. Então, na negação, quando a gente está falando no futuro, nós vamos simplesmente acrescentar o not aqui no meio. Então, a gente começa com a pessoa. A gente pode usar o I, o she, o you, ou o nome da pessoa, Taylor, Alessandra, ok? A gente começa com a pessoa, aí a gente vai escolher um desses aqui de acordo com a pessoa. Então, se for o I, eu vou usar o am. Se for o ela, she, eu vou usar o is. Se for o you, que é você, vai ser o are, e assim sucessivamente. Isso aqui você pode ver em outra aula. Os detalhes do am, do is e do are. Mas vamos focar aqui no futuro. E depois você coloca o not. Então, se eu for falar assim, eu não serei a sua noiva, a gente vai colocar assim. Se esse if não tá em questão, vou focar no I'm. I'm not gonna be your bride. Eu não serei sua noiva. Então, coloquei o am e coloquei o not ali no meio. Simples assim. I'm not gonna be your bride. E se eu fosse falar, ela não será a sua noiva? Eu vou falar, she is not gonna be your bride. Agora, tem uma outra forma da gente falar esse is e o not. Se você não conhece ainda, a gente pode juntar o is com o not e ele pode ficar assim, ó. Isn't. É a junção dos dois, a gente tá juntando. Então, she is not gonna be your bride ou she isn't gonna be your bride, ok? Você pode escolher a forma que ficar melhor para você. E se eu fosse falar sobre você, você não será a minha noiva. Aí vai ficar assim, olha. You, a gente simplesmente coloca o not e fala, olha. You are not gonna be my bride. Faltou aqui o my, né? You are not gonna be my bride. Você não será minha noiva, ok? E na pergunta, será que a gente só muda a entonação? Opa! Será que a gente só vai mudar a entonação igual no português? Eu falo assim, olha, você será minha noiva? Você será minha noiva? Você será minha noiva. A gente só muda o jeito da gente falar. Em inglês, a gente muda um pouquinho a ordem. Olha só, se você for fazer uma pergunta, você vai começar com am, ou com is, ou com are. Aí depois você vai colocar a pessoa para depois usar o gonna e depois usar o restante. Olha que interessante. Então, se eu for perguntar, eu serei a sua noiva? A gente vai falar, am I gonna be your bride? Eu serei sua noiva? Se a gente for perguntar, ela será sua noiva? Como é que a gente pergunta? A gente começa com is. Is she gonna be your bride? Lembrando que na pronúncia você pode sempre falar o gonna, mas ao escrever a gente escreve assim, certinho. Is she gonna be your bride? E se você for perguntar sobre o you, você será minha noiva? Are you? Então, a gente começa com are, a pessoa, depois o gonna e depois o resto. Are you gonna be my bride? Tá vendo tanto que é simples? Para você treinar isso daqui, pega essa música da Taylor Swift, principalmente nessa parte, escuta, canta junto, faça anotações e à medida que você fizer as anotações dessa aula, fale em voz alta. Isso é importantíssimo. E se eu te ajudei, deixa a sua curtida aqui. Se você quer mais conteúdos, mais explicações, deixa nos comentários que eu trago conteúdos novos aqui toda semana, toda quarta-feira. Então, conto com você, conto com a sua ajuda para deixar esse canal mais completo ainda. E você já viu que tem aulas ao vivo também acontecendo aqui? Depois procura, porque as aulas são feitas com músicas que talvez você goste. E assim você aprende muito mais. Então, eu te encontro na próxima aula.